Bom dia, bem-vindos de volta. Antes de introduzirmos a palestra, vamos ter só alguns avisos prévios, esse é o nosso 24º evento da Semana de SI, então já temos brindes para serem retirados. Faz pouco tempo que nós passamos a marca da presença necessária para retirar os copos, e lembrando que a partir de 5 presenças já conseguimos retirar os adesivos e 8 para o adesivo metalizado, então não esqueçam de passar no stand de brindes. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a próxima palestra, né? Primeiro, gostaria de agradecer pelo incrível coffee que a gente teve agora há pouco, na pausa do nosso intervalo. Por favor, uma salva de palmas. Bom, como vocês podem perceber, é uma palestra um pouco mais diferente do que o comum, né? Porque normalmente a gente traz só uma pessoa para palestrar, hoje a gente está com uma equipe aqui completa no palco. Gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo, tanto dos palestrantes quanto do pessoal da plateia. A palestra será também da trilha de IA, então continuamos aí com a parte de dados e IA. Hoje a gente vai ter uma palestra então sobre como usar a IA para se tornar um programador 100 vezes, que é um tópico muito importante agora que a gente está vendo o crescimento da IA e a implementação dela para ajudar no desenvolvimento de softwares. E a descrição da nossa palestra será ferramentas e processos que facilitam etapas do desenvolvimento e estudo de software com IA. Espero que gostem muito da palestra que vamos apresentar agora. Sintam-se à vontade para fazer dúvidas no final. Se vocês quiserem pedir dúvidas durante a palestra também, fiquem à vontade. E é isso, gente. Aproveitem. Mais uma salva de palmas, por favor, para que eles comecem. Obrigado, galera. Bom dia aí. Espero que tenham gostado do coffee. A coxinha estava muito boa ali. Boa. Aqui a gente é R2, tá, galera? Apresentar um pouquinho do que a gente faz. E a ideia aqui da nossa palestra quando eu comecei a estudar, principalmente programação, assim, eu não tinha muito essa preocupação com IA, né? Eu imagino que a cabeça de vocês agora, principalmente, depois de formado, como é que vai ser? Como é que, saindo daqui, o que eu vou fazer? A IA vai me substituir aqui. Então, a nossa ideia é falar um pouco sobre o que no dia a dia a gente faz e como que a gente utiliza os nossos processos para ajudar a gente a ser um programador melhor ali no dia a dia. E eu acho que pode ser útil para vocês também. Boa. Primeiro, apresentar um pouco todo mundo aqui. Ana Marques, que organizou junto aí com o pessoal da SSI aí para trazer a palestra. Nossa front-end. João, nosso software engineer. Murilo, nosso prodígio ali. Renan Zera, nosso front-end também. E eu aqui, Vitor Cominato, prazer. Galera, esse QR Code aqui é um QR Code que tem o nosso site lá. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês. Tem o LinkedIn de todo mundo. E tem o link para vagas também que a gente tem aberto. Tá? Hoje a gente está com vagas em todas as posições de programação. Então, se vocês quiserem, desde estágio, assistente, júnior, pleno e sênior, então, dê uma olhada aí. Estou vendo os celulares aí, boa. Vai ter no final também o QR Code de novo, se vocês não pegarem. Bom, e o que a R2... Quem é R2? Alguém aqui já conhecia a gente? A gente já... Boa. A gente já veio aqui algumas vezes, a Mariota, que é a nossa CFO, está ali no fundo, já fez uma palestra com as meninas aqui de Tech também. O que a gente faz? Tá? A gente utiliza tecnologia e dados para acelerar vendas digitais, né? E o que seria isso, basicamente? Então, a gente faz grandes parcerias, geralmente com grandes empresas, em que a gente se arrisca, né? Então, a gente desenvolve uma experiência para a contratação digital dessas empresas. Então, dando um exemplo aqui, tem alguns exemplos de empresas que a gente trabalhou. Então, o Itaú, por exemplo, foi uma grande operação que a gente teve, que a gente assumiu quase 8 produtos financeiros deles, nas nossas experiências, em que a gente construía toda a contratação, como, por exemplo, cartão de crédito. Então, se você vai conseguir pegar um cartão de crédito, você entrava numa experiência nossa, e a gente acelerou muito as vendas deles. Um exemplo que ficou bem claro nisso foi a XP, tá? Em que
a gente fez mais de 30 vezes a quantidade de contas que eles abriam. Então, hoje, se vocês conhecem a XP, lá atrás, em 2015, foi quando a gente começou a parceria com eles, em que eles nem eram tão conhecidos assim, e hoje se tornou esse gigante que a gente já conhece. Pessoal, aqui, papo livre, se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão, tá? Fiquem à vontade. Vou passar aqui. É contar um pouco da nossa história. Alguns de vocês talvez possam conhecer a gente com outro nome, que a gente fez a mudança esse ano, tá, de marca. Então, a gente era a Red Ventures. A Red Ventures é uma empresa fundada em Charlotte, na Carolina do Norte, por um porto-riquenho americano chamado Rick Elias. Então, ele fundou já numa ideia de fazer exatamente isso que a gente faz. Pô, como é que eu utilizo a internet, até os mecanismos de buscas que estavam, na época, em 2000, só nascendo, para ajudar a vender mais, né? E, no final, isso acabou se tornando um mercado que é hoje de busca paga, né? Que tem, principalmente do Google, né? E o Rick Elias, ele fundou já com uma parceria, a primeira grande parceria que eles fizeram foi com a DirecTV, que era uma empresa de assinatura de TV por satélite, né? Já com essa ideia, pô, como é que eu uso os mecanismos de busca aqui para acelerar as vendas, né? E até tem uma curiosidade que, não sei quem assistiu um filme com Tom Hanks, que se chama Sully, que é um acidente aéreo que aconteceu no Rio Hudson, lá que um avião pousou e todos sobreviveram. O Rick Elias estava nesse voo, e ele até conta, tem um TED Talks dele, que ele conta, poxa, eu comecei a arriscar muito mais no meu negócio, comecei a querer crescer muito mais o meu negócio depois disso, né? E aí, em 2015, foi aberto o escritório no Brasil, da Red Ventures BR, em que a gente fez todas essas parcerias, tinha um pouquinho ali atrás também. E aí, por fim, no começo desse ano, os sócios da Red Ventures Brasil compraram a operação, e aí a gente passou a utilizar o nome de R2. Esse é um pouco da nossa história. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Eu vou passar aqui para o João e para o Renan. Oi, bom dia a todo mundo, prazer estar aqui. Queria falar um pouquinho, antes da gente entrar nos tópicos, como que a gente criou esse estudo para fazer a apresentação. Na R2 a gente tem um time bem multidisciplinar, tanto em cargo quanto em especialização da área. Então a gente chegou para o pessoal e falou assim, pô, estressa o máximo que você pode de usar IA no seu dia. Do mais básico e mais comum que a gente pode ver, de tópicos, até coisas muito específicas que a gente faz nos nossos processos internos, para a gente entender se, pô, vai substituir a gente, vai rolar o grande famoso layoff aqui, ou se é só, tipo, pô, é um hype que existe, vamos entender como que isso se aplica na nossa vida, até porque a gente tem pessoas que estão, sei lá, 1 ano na área e pessoas que estão há 9 anos na área para cima. Então, era uma dinâmica muito diferente para todo mundo. E até porque esses tópicos apocalípticos existem desde sempre, né? O WordPress, acho que já roubou mais emprego nos últimos 10 anos do que a IA vai fazer nos próximos 10. Então, o João vai falar um pouco dos tópicos que a gente vai passar aqui na apresentação. Eu acho que um contexto interessante para passar para vocês é que o nosso modelo de trabalho ele é muito focado na entrega de resultado. Então, tem certas coisas que a gente não tem costume de fazer, que talvez seriam comum no mundo de desenvolvimento de software, e que a gente enxerga na AI uma oportunidade de talvez passar a fazer elas. Só que aí é óbvio que a gente também é um pouco cético, então a gente tinha que ver se essas coisas realmente funcionam e se elas não seriam, talvez, um penduricalho na nossa rotina. Então, a gente focou em muitas coisas aqui, do tipo, pô, escrita de código, produção de documentação, produção de testes, facilitar o processo de aprendizado, de onboard de novas pessoas. Então, teve muito esse foco de, pô, a gente já entrega muito bem resultado, como é que a gente pode melhorar os resultados que a gente entrega sem estar enchendo linguiça, né? Sem estar adicionando AI só porque está no hype. Então, muitos dos testes que vocês vão ver aqui agora, que a galera vai falar, tem muito esse viés de tipo assim, isso aqui realmente agrega no meu dia? Qual que é a qualidade real que isso aqui está entregando para mim? Ou isso aqui está sendo só eu participando do hype da AI, entendeu? Então, acho que a nossa primeira apresentação aqui agora é com a Ana Marques, sobre produção de código utilizando AI. Boa. Bom dia. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a usar a IA foi usar o ChatGPT como meu melhor amigo, né? Então, eu praticamente programava com ele. E aí,
eu precisei fazer uma refatoração de código. Eu estava com um arquivo de JavaScript que tinha, sei lá, umas 500 linhas, e eu precisava reduzir isso, porque tinha muito código repetido, muita coisa. E aí eu falei, pô, vou usar essa oportunidade para testar o chat. Eu peguei meu código, joguei lá e falei, chat, resume. E foi um caos. Primeiro porque o chat ele não entende a regra de negócio. Então, o que ele fez foi apagar coisas que eu precisava de usar na minha aplicação. Então, eu acho que quando a gente usa IA para programar, a gente precisa tomar cuidados com os prompts que a gente vai colocar. Se eu fizer um prompt que ele não é bem contextualizado, eu vou ter muito mais trabalho revisando o código que a IA fez do que tendo a IA como minha aliada na programação. Mas ela ajuda. Então, por exemplo, eu tinha lá umas funções que eu precisava de reduzir o tamanho dela, só que eu não conseguia ficar parando, porque tem outras coisas para fazer, para diminuir essa função, para conseguir deixá-la mais abstrata. E aí a IA, ela consegue pegar essa função, deixá-la mais legível, de uma forma que qualquer pessoa que chegue ali na minha aplicação consiga ler, e ela consegue otimizar o meu tempo. Então, a IA, ela me ajuda muito nessas questões de como é que eu posso resumir, como é que eu posso otimizar aquilo que eu já tenho. Mas ela não consegue me ajudar a criar uma coisa do zero, porque ela perde muito o contexto, né? Outra coisa muito legal que a gente fez foi o Code Review com IA. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o GitHub ele consegue integrar o Copilot para revisar as suas PRs. E isso é muito útil, porque quando a gente está fazendo um código, é muito normal que a gente fique cego ali daquilo que a gente está escrevendo. Então, às vezes a gente esquece de fazer um import, às vezes a gente esquece de que já tem uma função ali e acaba duplicando essa função. E aí, com o Copilot, a gente consegue fazer uma revisão da nossa PR e consegue perceber coisas que a gente não via antes. Então, por exemplo, tem até alguns prints, esses são códigos que eu fiz. Eu tinha um arquivo de CSS onde eu sempre uso variável, e aí na pressa eu só peguei lá o código do Figma, colei e veio um hexadecimal. E aí o Copilot ele conseguiu analisar todo o meu código, revisar minha PR, ver como que era o meu padrão de escrita de código e sugerir ali uma variável que já era aquilo que eu tinha definido antes. Então, eu só precisei ter ali a função de comitar a sugestão do Copilot e pronto, minha vida foi resolvida. E o Copilot nas PRs me ajuda muito, porque é muito normal esquecer de importar alguma coisa ou de fazer um código que você não percebe que pode dar um bug depois. E aí o Copilot ele vai te avisar, você fez a função desse jeito, mas você esqueceu de colocar uma dependência. Isso pode gerar um bug no futuro. Então, eu sinto que ter o Copilot ali no GitHub me ajudou muito a evitar bugs no futuro. Isso foi muito útil. Outra frente que a gente focou, que ficou comigo em específico, foi a parte de produção de testes. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, a gente não tem muito a cultura da produção de testes, mas a gente reconhece que testes podem economizar algumas horas de bug fixing e de problemas que a gente, sem querer, manda para produção. E aí, já existem muitas ferramentas e tal, mas como é que a gente poderia introduzir isso nesse viés de ser a coisa mais natural para quem está desenvolvendo o código ali? Tipo, menor número de cliques no botão, menor número de prompts escritos para entregar o teste de maior qualidade. Então, algumas das coisas que eu consegui olhar com muito carinho foi a questão da criação das estruturas para os testes, a criação dos casos de teste também, a criação de prompts futuros para as AIs se basearem e também a criação de pipeline de CI/CD. Então, falando um pouco mais no detalhe, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, como é que a gente faz com que criar novos testes no futuro seja mais fácil? Que a próxima AI que encostar no nosso codebase, ela já tenha noção do que ela se trata e de como que os testes devem ser produzidos para manter o padrão. Então, eu utilizei o Cursor, uma IDE que já tem AI dentro dela ali de maneira nativa, e pedi para ele gerar uma estrutura de ferramentas para produção de teste. Então, de maneira bem genérica, eu pedi para ele gerar algo que simulasse todas as nossas integrações. Então, o projeto que eu fiz aqui é um projeto nosso que a gente tem de AI lá dentro.
e ele tem integração com a OpenAI, tem integração com o banco de dados vetorial, com a AWS. Então, eu pedi para ele gerar mocks, pedi para ele gerar helpers para criar as nossas entidades de maneira mais prática, e, tipo assim, foi um prompt bem resumido, e ele já gerou uma estrutura bem completa de ferramentas que facilitem a criação de testes. Outra coisa que eu penso que eu pedi para a AI fazer também, e que o resultado foi positivo, foi para que ela já escrevesse um prompt explicando para outras AIs como que testes devem ser produzidos naquela codebase. Então, na prática, é um arquivo Markdown que tem lá instruções de como que testes devem ser adicionados, o que deve, qual estrutura deve ser seguida, o que deve ser testado. Isso serve tanto para humanos quanto para AIs, mas o meu foco aqui foi principalmente garantir a padronização. Então, no primeiro e no milésimo teste que a gente produzisse dentro daquele repositório, o código gerado de teste deveria cumprir os mesmos requisitos. E o resultado foi bem maneiro. Então, em questão de minutos, 5 minutos, eu já tinha uma estrutura que poderia me levar 1, 2 dias para fazer, e já estava numa qualidade ok. Então, o número de alterações e de pedidos a mais que eu tive que fazer no prompt foi mínimo, e nos testes futuros eu não precisei mais pedir para ele gerar nada disso, além de integrações novas, que a gente sobe com novas features. E aí, o foco principal é gerar casos de testes, né? Como a Aninha falou, algo que a AI peca muito e é esperado é que ela não tem contexto de negócio. Então, quando a gente chama ela dentro de uma IDE ali, tipo Cursor ou Visual Studio, ela só tem visibilidade do código, e o código, às vezes, não é suficiente para explicar as regras de negócio, que, no final, é o objetivo do software. Então, você chegar e pedir para ela testar uma função sem instruções claras, sem contexto claro do que aquele código faz, é normal que os testes eles sejam limitados. Eles foquem muito em validar uma função com base nas entradas e nas saídas esperadas. A gente usa TypeScript nesse repositório, então a tipagem é bem clara, o que ajuda muito a AI, mas acaba que deixa de fora muitas coisas que são importantes para o bom funcionamento da aplicação em produção. Então, uma das coisas que foi feita para poder facilitar esse processo foi criar um arquivo dentro do repositório explicando o que aquele serviço faz, qual que é o papel dele dentro do negócio, quais são o cenário perfeito, como que ele deve operar. Ele deve receber mensagens, deve responder mensagens, ele deve se ater aos prompts, às regras de negócio. Então, foi dado também um contexto de negócio para a AI, e aí, na hora de gerar novos casos de uso, desenvolvi minha feature lá normal, de uma feature nova, eu chego para a AI e falo, com base nas diretrizes, nas instruções de como gerar testes aqui dentro desse repositório, referencio o arquivo que tem as instruções, gere novos testes para o que foi desenvolvido nesse PR, nessa branch. E aí é capaz de desenvolver testes, não só ali do código mesmo, ali da função declarada, mas também coisas relacionadas à regra de negócio, tentando manter a aplicação não só funcional ali de rodar na sua máquina, mas também entregando valor no negócio. E foram resultados positivos. Então, via de regra, a AI ela enche linguiça. Ela vai testar, por exemplo, se uma entrada tem um tipo X e não Y, quando isso não é tão crítico assim. Ela vai fazer testes que talvez são úteis, mas são edge cases pra caramba. Isso é legal, por um lado, que economiza um tempo e a gente tem aquilo já garantido que está sendo testado, mas eu acho que isso é o padrão. E o que a gente conseguiu alcançar com esse modelo de passar contexto claro, tanto da aplicação quanto do negócio, foi que ela fosse capaz de gerar testes mais aprofundados, que entregassem mais resultados na vida real. E aí, por fim, outra coisa que a AI também fez foi as pipelines do GitHub Actions. Então, lá dentro da R2, a gente usa o GitHub Actions para poder buildar e poder fazer o deploy das nossas aplicações. E uma coisa que eu pedi foi, gera também actions para poder rodar os testes, rodar lint e rodar validação de segurança, né, o audit do NPM. Então, ele gerou tudo perfeito. São processos simples que um ser humano faria bem rápido, assim, não é nada de outro mundo, mas o que foi validado aqui é que, efetivamente, a AI adicionou todo esse braço de testes dentro da aplicação em questão de horas, já com uma entrega de qualidade muito boa e já com um certo nível de completude bem bom, assim, também. Então, para o que foi pedido para ela testar, ela entregou bons testes que já funcionavam de ponta a ponta, tanto da parte de produção dos testes, quanto na parte de rodar os testes e validar se as novas features estão ou não funcionando. Então, aqui já tem uns testes, aqui uns exemplos de como foi. Então, nos primeiros dias rodando, os primeiros testes que eu desenvolvi já foram focados numa feature que a gente estava bem quente naquele momento, que a gente estava trabalhando bastante nela, e várias pessoas trabalhando, e os testes já foram bons para validar tanto a qualidade do código, quanto que as regras de negócio estavam sendo seguidas. Então, foi um resultado assim bem maneiro.
O lado negativo é que, assim, ainda é um processo a mais. Não é 100% automático. Hoje em dia, alguém tem que ir lá e escrever um prompt. Pô, gere os testes utilizando o arquivo tal para essa nova feature que eu desenvolvi e também fazer um processo de validação. Porque, como a gente tem o processo de CI/CD automático agora, pode ser que a AI crie um teste que não faz sentido e que barre um build, um PR de ser mergeado sem a necessidade. Então, ainda existe algumas horas ali, algumas horas talvez seja exagero, mas alguns minutos da produção de uma tarefa tem que ser dedicados para pedir para ela gerar o teste e para revisar o que ela gerou. Mas, assim, é muito mais rápido e mais confiável do que algo no cru, assim, de só pedir para ela gerar teste sem todo esse contexto prévio antes. Foi isso. Boa. Boa. Falar aqui sobre um tópico que eu gosto muito, e eu sei que muita gente não gosta, que é a documentação de software. E acho que aqui traz bastante um pouco sobre o contexto, porque as pessoas não fazem tanta documentação, que é porque a gente não tem costume, mas eu acho que existe um desafio maior, que é a gente criar uma documentação que ela vai ser lida, de fato, né? E muito porque a documentação de software, quando a gente pensa, pô, vou documentar aqui essa aplicação, a gente acaba sendo um pouco purista demais e falar, pô, vou documentar aqui direto aquela função, direto aquele método, mas, na verdade, a gente tem que criar uma documentação pensando na pessoa que vai ler aquela documentação, que somos nós mesmos, pessoas desenvolvedoras. Então, o processo de criar essa documentação, ele tem que ser muito mais narrativo para que dê gosto e dê vontade da pessoa ler aquela documentação. Porque, sei lá, às vezes a pessoa vai entrar na documentação e falar, pô, é muito ruim estruturado isso aqui, eu estou me perdendo mais do que talvez eu fuçar o código. E eu trouxe até alguns exemplos aqui de frameworks front-end que eu já trabalhei, porque eles fazem isso muito bem. Tipo, aqui tem o Astro, o Next e o Nuxt. E, assim, eles têm times, não sei quantas pessoas no time, mas eles têm times dedicados só para manter isso aqui, né? O Astro e o Nuxt, em particular, são open source. Então, tem uma galera lá que mantém. E é muito boa a experiência de desenvolvimento deles. Assim, se você nunca mexeu com eles, em pouco tempo você já está criando aplicações e deployando, porque a documentação é muito bem feita. E aí, qual que é o exemplo que eu fui atrás para tentar estressar como que um agente de IA podia usar a gente? Eu criei duas funções super genéricas, sem regras de negócio, até as validações delas aqui, ultra JavaScript raiz, não vê nada, né? Tipo, não vê tipagem, nada, incrível. Mas a ideia era fazer uma estrutura base boa no nosso código, com tipagem, e evoluir isso com a IA para uma documentação narrativa, né? Então, uma documentação que ela conversasse melhor com o leitor que ia consumir ela. E aí, tem uma parte que muita gente talvez não concorde, mas para mim faz muito sentido, que é que tipagem, ela é uma documentação dentro do nosso código. Acho que o TypeScript, por exemplo, no mundo do JavaScript, ele trouxe um conceito diferente, que a tipagem ela é exclusivamente para segurança, exclusivamente para corrigir um problema que existe no JavaScript, né, que é essa falta de validação. Mas eu gosto muito de olhar para a tipagem como uma documentação viva ali no código. Né, porque a gente sempre está no nosso processo do dia a dia pensando, pô, eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro do tempo que eu tenho, para escrever funções e métodos aqui que são legíveis. Mas, pô, vai saber o código que você vai pegar ultra legado de um cara que talvez nem mais vivo esteja aí, e é tenebroso. Então, a tipagem, ela ajuda muito, porque pô, você bate o olho, você sabe o que está entrando, o que está saindo, tipo, quais são as propriedades que você vai utilizar. E é muito interessante, assim, até nos testes iniciais, porque às vezes ela traz uma tipagem, né, no caso aqui o Copilot, às vezes ele traz uma tipagem mais destrinchada, falando sobre os objetos. No caso dessa função aqui de update, ele trouxe um objeto mais genérico, porque eu realmente não tinha falado quais eram as chaves, né, eu estava só passando e levando um objeto. Mas, assim, para um passo inicial, ele fez bem, né, ainda mais usando o JSDocs, que eu não queria estressar tanto TypeScript, porque eu pensava, pô, TypeScript é muito mais usado, talvez seja muito mais fácil, vou jogar um JSDoc que só os dinossauros usam. E aí, qual que era a ideia a partir daqui? Tá, beleza, eu tenho minhas funções, eu tenho uma tipagem que já auxilia essa documentação base ali para o desenvolvedor. Como que eu passo isso para uma linguagem narrativa? E aí, eu fui usar quem? O santo graal da documentação, que é o Markdown. E se vocês não conhecem Markdown, conheçam, é incrível, eu sou viciado em escrever tudo, até nota pessoal, escrevo em Markdown. Ele é uma linguagem de marcação, então você escreve com algumas formas mais simples, ele compila para HTML.
né? E aí, quem não tem costume de usar HTML, ele vai fazer o trabalho para você. E, pô, quem que usa Markdown? A internet inteira usa Markdown. README do GitHub usa, GitHub Wiki, Azure Wiki da Microsoft, o Notion, que talvez vocês conheçam como ferramenta, por debaixo dos panos é um Markdown Plus lá, que eles usam. Então, a ideia era, pô, eu vou pegar essa linguagem de marcação, que muito provavelmente, até como o João trouxe nos testes, já está mais acostumada, né? Até porque ele vai olhar outros repositórios que usam. E ela foi muito bem. Assim, eu estava descrente, realmente, que ela ia conseguir fazer alguma coisa minimamente interessante com a linguagem de marcação. E ela fez numa descrição muito, muito boa, não só das minhas funções, né? Então, aqui ela trouxe tipo, os parâmetros que eu uso, os parâmetros que retorna, para que aquela função funciona, mas ele também trouxe, porque eu tinha solicitado, um exemplo de como usar as minhas funções conversando, né? Eu falei, pô, me traz um cenário que eu vou usar as duas, quais são os ganhos de usar e tudo mais, e ele trouxe muito bem. Até se vocês quiserem utilizar esse interpretador, eu uso essa extensão aqui, Markdown All-in-One, no VS Code. Ela faz essa visualização melhor para a gente. E por que é legal fazer dessa forma, né? Qual que é o ganho que a gente tem, além da gente ter essa documentação mais descritiva, mais narrativa para a pessoa que vai consumir? É utilizar o poder dos agentes de IA para buscar essas informações, né? Então, por exemplo, o Copilot, lá no próprio aplicativo do GitHub na web, ele tem uma função que você consegue buscar, conversar com ele, falando, pô, olha os meus repositórios e, tipo, me traga funções que façam isso, ou existem funções que fazem isso. Até peguei um exemplo aqui de uma biblioteca interna nossa, que eu só troquei os nomes por questões de segurança. Eu falei, pô, eu queria usar um storage, a gente tem alguma função que faz isso? E, assim, isso aqui não é uma documentação nossa. Essa documentação com comentários e tudo mais, ele trouxe da nossa documentação que a gente tem mesmo, de README, como base. Então, isso aqui é ótimo para onboarding de funcionário novo, para pessoas que às vezes vão mexer com bibliotecas enormes, porque a nossa biblioteca não é enorme, mas vai que essa biblioteca tem, sei lá, 500 funções e eu não sei o que tem ali. Então, cria um espaço mais confortável da pessoa falar, pô, tem 1 milhão de coisas aqui, eu preciso disso. E aí ela já vai trazer para a gente. Como a gente criou com uma descrição mais narrativa, ela vai facilitar o trabalho dela também, né? E aí eu até trouxe aqui um exemplo de uma ferramenta que não está patrocinando a gente, mas eu achei interessante, que é o Mintlify. Ele é um dos vários serviços que existem na internet para criar documentação de SaaS, documentação de aplicações e tudo mais, e eles fazem isso muito bem, né? Então eles têm lá um operador de IA deles, e esse print aqui é até do próprio ferramenta deles que está rodando. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Ah, você precisa fazer isso? Beleza, ó, tô olhando essas páginas, eu achei essas funções, é assim que você usa, é assim que você aplica. Pô, isso aqui, para um processo de documentação, é incrível. Então, eu estava muito descrente quando fui fazer esse teste, mas eu gostei bastante. E acho que isso vai auxiliar a gente a tirar essa cultura de, pô, não vou fazer documentação porque é burocrático, cansativo. Não que não seja burocrático e cansativo, mas vai facilitar para a gente. Boa. Gente, eu vou trazer aqui para vocês um pouco de como eu apliquei e como eu aplico no meu dia a dia o aprendizado de IA, utilizando IA para maximizar os nossos estudos e os nossos resultados. Primeiro aqui eu quero passar o contexto geral do momento em que a gente está, né, que a gente saiu de procurar um problema ou alguma coisa que a gente quer estudar e acabar caindo em um tutorial no YouTube ou até mesmo em um curso extenso, ou a gente cair numa thread, caso o seu problema já esteja no Stack Overflow da vida, e no pior dos cenários, cair num Reddit do submundo da internet, basicamente. Mas hoje, basicamente, tudo isso foi muito simplificado e tudo que a gente busca na internet tem um conteúdo muito mais mastigado quando a gente pesquisa simplesmente na IA e joga um prompt para ele explicar alguma coisa para a gente. Então, esses chats com IA acabam facilitando muito o nosso processo, nossa produtividade quando a gente vai estudar, só que tudo isso não passa de uma ferramenta e é isso que eu venho trazer aqui para vocês, como utilizá-la da melhor forma como ferramenta. Primeiramente, eu queria dividir aqui os papéis que a IA pode ter no nosso processo de estudo. Inicialmente, aqui eu dividi em alguns personagens, basicamente. Primeiro, um tutor personalizado. Todo mundo aprende de uma forma específica, melhor ou pior, com um certo formato. Às vezes, uma pessoa prefere estudar via artigo, outras pessoas preferem via vídeo, podcasts, enfim, tem várias formas e vários ritmos
pessoais para cada pessoa. E a IA, ela basicamente ela tem um histórico completo de todas as interações e sabe quais são suas maiores dificuldades em certos assuntos, até pela frequência com que você pergunta certas coisas para ela. Então, ela é basicamente um poço de informação, tanto de conhecimentos gerais, como até das suas lacunas pessoais como um profissional e o que você precisa almejar para estudar, para preencher essas lacunas. Então, ela é muito capaz de sugerir materiais didáticos relacionados com a forma que você aprende melhor e com essas lacunas também. Em segundo ponto aqui, é que ela pode ser basicamente um facilitador de um conceito complexo que você está quebrando a cabeça. Acho que todo mundo já parou e leu um artigo, ou leu algum conteúdo de uma aula e simplesmente ficou, beleza, li palavra por palavra, entendi todas as frases, mas o que isso significa num todo? Normalmente as coisas, quando a gente está aprendendo, e quanto mais a gente evolui, os conceitos eles ficam cada vez mais nebulosos. E isso acaba dificultando para a gente aprender coisas novas, explorar coisas novas. E a IA ela facilita muito nisso, porque ela pode basicamente pegar um conceito enorme e facilitar isso, dividindo em problemas menores e explicações menores, mais fáceis e mais digeríveis para você compreender o conceito como um todo. E basicamente você pode utilizar diversas estratégias para isso, até mesmo explorar as múltiplas perspectivas que ela pode te dar. Como, por exemplo, eu utilizei o ChatGPT para perguntar como é que eu poderia fazer uma modelagem de dados com DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL da AWS, e basicamente eu pedi para que ele me explicasse como se eu fosse uma criança de 5 anos. E assim, a resposta é exatamente o que você esperaria para uma criança de 5 anos. Ele explica que eu vou pegar o banco de dados é uma caixinha de brinquedos, e eu vou pedir para essa caixinha de brinquedo mágica, basicamente, o carrinho do Pedro. E aí ele vai buscar exatamente no lugar da caixinha do Pedro e vai te trazer o carrinho. Assim, é uma explicação super boba, mas quando você tem aquilo como algo super nebuloso, é o que vai dar o start para você poder pedir de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais detalhada, e aí ele te trazer quais são os conceitos de chaves primárias e tudo mais, e como isso é aplicado no nosso dia a dia como desenvolvedor. O próximo ponto aqui que a IA pode nos ajudar é basicamente um parceiro de estudos. Porque, assim, pelo menos comigo, muitas vezes dos problemas que eu já tive estudando, algo que não entrava na minha cabeça, só de eu tentar explicar para uma outra pessoa, aquilo já ficava claro para mim. E às vezes é só essa escuta ativa de fato que a gente precisa para a gente destravar um certo assunto e um certo conceito que esteja realmente nebuloso ainda quando a gente tenta quebrar em conceitos menores, como no último caso que eu mostrei. E aí ela pode simplesmente agir como se fosse um parceiro seu, ouvindo o que você tem para falar, perguntando, sem te dar resposta nenhuma. E isso pode facilitar muito, até mesmo para você não ficar totalmente dependente da IA para ela te dar só o resultado, e sim para te ajudar a se desenvolver de forma independente. E agora eu vou trazer um pouco de boas práticas aqui, sobre como que a gente utiliza ela para melhorar os nossos resultados. Porque, assim, a IA ela continua sendo uma ferramenta, ela não vai fazer tudo sozinha, e ela precisa, de uma forma, entender qual é o seu problema para poder resolver. E a gente só consegue resolver um problema se a gente entende esse problema como um todo. E isso não é diferente para quando a gente está se tratando de chats com IA. Basicamente, você precisa ter uma estrutura que seja pertinente para ela conseguir entender e resolver o seu problema da melhor forma possível. E, para isso, a gente tem um conceito, quando a gente utiliza IA generativa, que é o conceito de engenharia de prompt. A engenharia de prompt nada mais é do que um conjunto de boas práticas, de fato, para construir um prompt da forma mais entendível possível, mais compreensível para a IA poder resolver uma certa questão em específico e trazer uma boa resposta para a gente. Os principais tópicos aqui da engenharia de prompt eu deixei bem simplificado aqui, tem várias camadas, mas enfim. Primeiro ponto é a especificidade. Você precisa ser específico no que você quer resolver, porque não adianta você tem um grande problemão, você vai, mostra toda qual é a sua regra de negócio, sendo que, às vezes, ela nem está sendo aplicada para resolver aquele certo problema. Então, é você ser específico, até mesmo para você entender o que você quer responder. Porque, às vezes, você nem precisa da IA, porque você não entendeu qual é o seu problema inicial, não entendeu o que você quer estudar, ou coisa do tipo. E isso, além de fazer a IA se atrapalhar para montar uma resposta à altura que você deseja, mas como também faz com que você abra brechas
para ela alucinar e fazer uma lambança total, até mesmo no seu compreendimento, na sua compreensão daquele conceito. E o segundo ponto é você dar o contexto. Ser específico não significa que você não vai trazer nenhuma informação para ela. É saber dar o recorte. Então, você precisa dar o contexto necessário para que ela resolva aquele problema, você especificar qual que é o contexto que você está, por exemplo, você está estudando estrutura de dados, você precisa dar o contexto de que nível de detalhe você quer, qual que é o seu contexto de estudo, você está estudando para uma prova, você está estudando simplesmente para entender conceitos, tudo isso vai modificar a forma com que ela vai trazer a resposta para você. Além disso, você pode especificar também qual é o formato desejado para aquela certa resposta. Porque se você está desabafando com a IA que você está tendo um problema de um certo erro no seu código e você não sabe como resolver, e você não especifica nem qualquer linguagem, nem qualquer tecnologia que você está utilizando, pode ser que ele te traga uma resposta genérica de acordo com a base de dados que eles têm, de uma forma totalmente genérica e não sabe exatamente qual que é o ponto-chave que você precisa resolver. Então, o formato desejado que você quer que ela te responda, precisa ser especificado. Se é um código, se é simplesmente um texto explicando qual que é o conceito, tudo isso precisa ser recortado também nesse prompt. E tudo isso, assim, não é de uma hora para outra. Você normalmente não vai acertar um prompt de primeira. Então, toda interação com o IA tem muito do processo de iteração, de fato, de você fazer uma pergunta, ter uma resposta mais ou menos, aí você fala, putz, não é isso aqui que eu queria. Pega todo esse prompt que eu já mandei e agora eu quero isso aqui menos isso. É um processo de iteração e refinamento, de fato, do que você está perguntando, até chegar na resposta mais refinada possível, de fato. E um ponto super importante assim, é que a IA ela pode parecer infalível, pode parecer que ela sabe responder tudo, mas a verdade é que isso é só uma forma que planejaram, de fato, para ela parecer que sabe tudo. E, na verdade, isso pode ser um grande problema para a gente quando a gente utiliza ela de olhos fechados, basicamente. Porque ela pode alucinar. A alucinação nada mais é do que ela responder uma coisa que não tem nada a ver com a sua pergunta inicial e ela começar a inventar coisas, não ter informações e simplesmente não falar para você, pô, amigão, não sei. Ela vai simplesmente jogar uma informação aleatória gerada por ela mesma. E isso é muito importante até para você gerar um senso crítico do que você vai estar utilizando como base do seu conhecimento. E, de novo, a IA ela precisa de uma base de dados muito embasada para poder atuar sobre um certo assunto. Então, cada ferramenta ela tem um propósito específico. Não adianta você querer utilizar um Copilot da vida, por exemplo, para tentar resolver um problema de negócio, se ela estiver aplicada só no seu VS Code, por exemplo. Ela não vai conseguir te responder com exatidão qual que é a regra de negócio aplicada para certo produto em um fluxo. Porém, se você utiliza uma IA do Notion, por exemplo, que tem toda a sua documentação, ela vai ter um conhecimento muito mais embasado e com menos margem para erros. Então, é a gente conhecer qual que é a ferramenta que a gente está utilizando para resolver da melhor forma e chegar nos melhores resultados possíveis. E aqui, chegando num ponto super importante, até quando a gente utiliza o tópico de IA como ferramenta, é que a ferramenta ela não vai gerar resultados sozinhos. Então, a gente precisa, de fato, de uma pessoa tendo a responsabilidade sobre ela, sobre o uso dela, e tudo isso implica, basicamente, em entender quais são as limitações dela e entender que, para estudo, por exemplo, ela nunca vai substituir o erro e a construção de uma base concreta ali que você tenha. Por mais que ela vai te trazer o resultado imediato ali, uma pergunta, uma resposta imediata, você quebrar a cabeça ali por uma madrugada inteira tentando resolver um bug e aprender aquilo, nunca mais vai sair da sua cabeça, diferente de se você simplesmente pegou um bug, jogou para o ChatGPT e ele te retorna a resposta. É provável que você faça esse processo mais e mais vezes e cada vez mais fique dependente daquilo. Então, ele tem um trade-off de produtividade, mas também a gente precisa tomar o maior cuidado possível com a dependência excessiva desses agentes de IA. Acho que é isso. Então, concluindo aqui, né, em toda a nossa apresentação, a gente conseguiu exemplificar bem que a IA ela é ótima para acelerar processos que já existem e processos que já têm uma base que a gente conhece, porque não adianta a gente querer resolver um problema, querer que a IA resolva um problema que nem a gente refinou qual é o problema ainda. Então, ela vai acelerar
vai trazer resultados, mas ela não vai fazer por você. Ela não vai aprender por você, não vai trazer resultados sozinha. Então, a gente precisa saber utilizar a IA como ferramenta para tornar nossos resultados cada vez melhores e maximizar cada um dos nossos processos. Se alguém quiser complementar também, fica à vontade. Boa. E aí, abrindo o Linktree que a gente tem aqui com as vagas, tá, galera? E acho que, só para complementar até a última parte que o Murilo falou, é muito fácil a gente ficar preguiçoso, assim, utilizando o IA, né? A gente, hoje até o último lançamento aí da OpenAI sobre o ChatGPT 5, né? Poxa, eu posso fazer um Flight Simulator aqui sozinho, mas beleza, para a gente que está principalmente estudando e se aperfeiçoando em programação, isso é muito fácil da gente acabar delegando e acabar não aprendendo o processo de fazer, né? Que, pelo menos para mim, assim, foi o processo que eu mais aprendi na programação. Quebrando a cabeça, fazendo e não delegando para terceiros, né? Mas boa. E aí tá aqui o QR Code, galera. E, de novo, agradecer aí por toda a organização, a presença de vocês. Obrigadão mesmo, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Então, só agradecer o pessoal da R2 aí, muito obrigado. Vamos abrir para as dúvidas, e a única coisa é que vocês podem perceber que daqui a pouco acaba nosso tempo. Quem precisar sair, pode sair, não tem problema, mas eu aconselho a todo mundo a ficar aqui para tirar essas dúvidas, porque, assim, foram muitos conteúdos na palestra, eu acho que tem muita dúvida que pode ser feita. Então, vamos abrir. Tem alguma pergunta online também? Certo, vamos começar com o presencial, então. Bom dia, gente. Só queria tirar uma dúvida rápida de o quão válido é aprender a programar com, por exemplo, se eu estou no Google Colab ou no VS Code, que a IA completa o teu código. Isso é válido para você entender todo o conceito, por exemplo, eu esqueço como do básico, eu esqueço como faz um for, e ele completa para você. Isso é válido para você aprender ou é mais fácil você aprender ralando mesmo? Só queria tirar essa dúvida. Boa, vai depender muito do que você está fazendo, né? Então, por exemplo, o exemplo que você deu aí do for, acho que ele ajuda a gente a entender qual que é a melhor maneira de trazer aquilo. E, obviamente, aquilo você também precisa validar. Não pode simplesmente aceitar o que a IA está trazendo. Os últimos modelos trouxeram pouco nível de alucinação, mas ainda existe. Então, o que acontece muito é, beleza, o Copilot trouxe ali um for legal para mim ali que deve resolver meu problema. Mas a partir do momento que você aceita aquele trecho de código, você precisa debugar aquilo. E não foi você que escreveu. Então, aí já começa a entrar num ponto em que você acaba, né, ficando nessa preguiça. Óbvio que ajuda a gente, mas é sempre bom validar as coisas que ela traz, seja executando o próprio código, ou seja, olhando na internet e pesquisando em fóruns. Mas é isso, não sei se respondi a pergunta. Boa. Eu vou complementar um pouquinho nessa daí, e talvez um pouco de futurologia aqui, assim, sabe? Estou participando do time que está mais próximo de AI dentro da R2, e a projeção que a gente vê é que a AI ela não está muito próxima de substituir um profissional por completo. Então, ela pode fazer coisas por você, sim, mas se você trabalha na R2, por exemplo, e você produz um código, e esse código daqui a 2 meses dá problema, a chance da responsabilidade de corrigir ser sua é muito grande. Então, é muito importante que você entenda o que está escrito lá. Então, eu acho que ainda é muito importante você saber programar, você entender o que está acontecendo. É óbvio que você ser especialista numa linguagem é um desafio que leva muitos anos, mas você ser capaz de olhar para um código que a AI fez o que você fez e entender o que está sendo feito ali é muito importante para esse viés de manutenção e para o viés de evolução também. Para, no futuro, se você quiser adicionar uma nova feature, você sabe muito bem quais pontos você tem que apertar ali dentro para que essa nova feature se encaixe da melhor maneira possível. Isso é algo que hoje a AI não faz bem. Ela não tem, talvez, discernimento, ela não tem preocupação com isso, porque ela quer entregar o que você pediu, não necessariamente da maneira mais eficiente a longo prazo para manutenção e para resolver bugs e para a qualidade de vida de quem trabalha lá dentro. Então, minha visão de futurologia
eu acho que a gente está um pouco longe ainda desse momento em que dá para jogar a ideia de aprender a programar para cima por completo, sabe? Eu acho que ainda vale muito a pena e vai ser cada vez mais importante para validar o que mais e mais pessoas vão produzir com AI. Então, mais código vai ser produzido, mas vai existir mais e mais a necessidade de entender que código é esse, de consertar esse código, de auxiliar a AI a ter um bom código. E às vezes vocês vão ver muita empresa prometendo isso, assim, principalmente no mercado, como o IA está sugando investimentos aí das empresas novas que estão surgindo, né? Às vezes tem muita empresa que promete. E aí testamos algumas ferramentas, algumas empresas parceiras nossas testaram também, e está bem longe ainda disso acontecer mesmo, tá? Pelo menos na visão prática da coisa, né? Antes de partir para a próxima dúvida, eu esqueci de fazer um anúncio no começo da palestra, perdão, gente. Mas, basicamente, teremos 4 sorteios de brindes nessa palestra, tá? Ele será feito após a sessão de dúvidas, e os prêmios do sorteio são 2 livros do Código Limpo, que eu acho que já foi até citado em outra palestra, e também 2 garrafas. Então, permaneçam até o final da palestra para concorrer aos brindes. Eles vão ser sorteados um de cada vez, né, trocado, primeiro o livro, depois a garrafa e assim adiante. E podemos ir para a próxima dúvida. Perdão pelo esquecimento, gente. Oi, tudo bem? Eu uso bastante IA para gerar testes, escrever documentação, e às vezes eu sinto que assim, eu perco muito tempo contextualizando a IA para o que eu quero fazer, regerando e gerando de novo o que ela está escrevendo, e às vezes eu acho que, tipo assim, eu podia estar fazendo o que ela está fazendo. Vocês acham que vale a pena esse investimento de contextualizar, ir tentando, gerando prompts, melhorando a engenharia de prompt até ter um resultado agradável, ou ir direto ao ponto, assim, fazer o trabalho da IA manualmente? Boa. Acho que é um ponto que, para mim, impactou bastante. Eu tenho quase 9 anos de carreira e a grande parte do meu tempo eu escrevi no braço documentação. E eu não escrevo muita documentação com IA. Tipo, é uma coisa que está entrando agora na minha vida. Mas eu tenho, pelo menos no meu dia a dia, uma coisa que eu percebo bastante é que, assim, quanto mais específico for o que você for fazer, é exatamente o que você falou. O seu prompt vai ser gigantesco. Vai ser aquela bíblia enorme, porque você tem que passar todo o contexto. Documentação de código, assim, é até um pouco mais fácil, porque ela vai interpretar. Mas eu sempre parto do princípio de quanto mais corno for o trabalho que você for fazer, melhor ela vai fazer. Porque, na grande maioria das vezes, eu coloco, sei lá, vou fazer uma formatação de dados. Coloco o dado todo zoado e falo, eu quero que saia assim. Ela vai trazer muito bem feito, geralmente. Mas documentações, assim, até o exemplo que eu trouxe na apresentação, é uma biblioteca que a gente usa de úteis, utilitários do dia a dia, são funções pequenas, assim, funciona muito bem. Porque a função não vai fazer 1 milhão de coisas, ela vai fazer coisas atômicas. Quando a gente precisa criar documentação de processos muito maiores, assim, processos internos de segurança, de processamento de dados, é um senhor prompt. E aí eu fico nessa balança de tipo, cara, eu talvez escreveria até melhor do que isso, porque além de escrever o prompt, eu tenho que olhar para ver se o que ela produziu está correto. Eu acho que vai melhorar, né, também fazendo futurologia aqui, eu acho que vai melhorar cada vez mais, conforme a gente for produzindo documentação do que a gente tem, ela vai olhar para a nossa própria base e falar, pô, eu consigo te ajudar melhor que isso. Hoje eu acho que ainda é muito 880, assim, tem hora que ela funciona perfeito, tem hora que eu prefiro fazer no braço. E um dos aprendizados até na produção de testes com AI é muito disso que você falou. Pensa na AI como uma ferramenta, como um framework que você usa, e esses prompts que você gerou, esse contexto que você gerou, de você guardar eles numa pasta para você poder só referenciar isso no futuro. Então, a maneira de produzir o prompt, a maneira de guardar os prompts, a maneira de referenciar os prompts na hora de chamar AI fazem muita diferença. Muito provavelmente você vai gastar mais tempo na sua primeira vez usando para gerar o seu primeiro teste, mas, cara, a percepção que eu tenho é que esse tempo diminui drasticamente, assim, e é só quando você tiver uma próxima grande feature que você vai ter que explicar como que isso interage com o que já tinha pronto. Então, eu acho que é muito nesse viés, assim, AI não é uma superinteligência, é uma ferramenta, e você tem que saber usar aquela ferramenta da melhor maneira possível na produção e no armazenamento desses prompts.
Ok, obrigado. Mais alguma dúvida? Bom dia, eu sou o Rafael. Eu queria agradecer porque vocês fizeram uma coisa que eu sempre tinha me perguntado, se a IA vai acabar substituindo a gente, né, ou ela só vai melhorar os resultados, e a resposta é melhora os resultados, mas mais ou menos. Tem muita coisa a ser levada em consideração. Legal. Mas, por mais que a gente tenha muitas empresas que são orientadas a dados, que são focadas nisso, que poderiam pensar em implementar IA no dia a dia delas, nem todas fariam isso tão bruscamente, tão forte. Vocês pensam em continuar fazendo isso, aumentar a eficiência disso, se isso vai considerar também como vocês atribuem tarefas para vocês, porque se vocês ficarem mais eficientes, vocês podem pensar que não precisa de 3 desenvolvedores para aquela tarefa, precisa de 2 usando IA e, sei lá, falar sobre engenharia de prompt no onboarding dele já, para ver se isso vai ser levado em consideração. Como vocês acham que isso vai alterar toda a eficiência de vocês, se vai alterar como funciona o dia a dia? Acho que, num geral, não vejo a curto prazo a gente tendo que substituir as pessoas, porque eu acho que tem um ponto muito importante que eu sou bem crítico, assim, até com empresas ou aplicativos que falam sobre a IA e a revolução industrial da IA e tudo mais. Fazer site com IA é muito fácil, mas a gente não faz site, a gente faz produto. A gente quer que a marca cresça. Então, a gente lida com questões técnicas, questões de negócio muito específicas, que a gente precisa de pessoas capacitadas, nem que sejam para escrever o prompt, sabe, que vai ser feito ali. Mas conforme você vai estressando as camadas, né, então você começa a sair só da regra do negócio para questão de segurança, questão de acessibilidade, questão de escalabilidade, questão de como o time trabalha com aquilo, é difícil hoje em dia, sabe? A IA não vai cuspir tudo pronto ali de um produto enorme para um Itaú, para uma XP, assim. Não funciona. Se você perguntar para qualquer líder de engenharia dessas empresas, eles vão falar que é loucura fazer isso, porque o negócio funciona aí há 50 anos, sabe? E a IA está aqui há 3. Então, eu acho que esses processos mais específicos do produto que você desenvolve, eles nunca vão deixar de precisar do fator humano. Cara, fazer site, o Wix faz site aí há não sei quantos anos, sabe? Não tinha IA. Então, ela vai matar uma parte de alguns poucos serviços, talvez o serviço mais freela, se a gente for pensar assim. Mas criar grandes produtos aí, o Figma está lançando não sei quantas IAs e tá lá todos os desenvolvedores do Figma ainda trabalhando, sabe? Então, acho que é muito essa relação. Eu acho que essa lógica tá muito correta, assim, no sentido de, tipo, se eu melhoro a produtividade, é porque, de repente, eu não preciso de tantos programadores, assim, né? Mas acho que, e aí, complementando o que o Renan falou, a gente teve vários momentos de ganho de produtividade na humanidade, assim, seja na Revolução Industrial, seja em outros momentos, e a quantidade de pessoas necessárias para serem feitos serviços também aumentaram. E é óbvio que o que a gente quer trazer aqui é como que a gente se especializa, como que a gente utiliza essa ferramenta a nosso favor, como que a gente se torna um profissional ainda melhor, né? Então, acho que se você olhar no micro, assim, você pode estar correto. Talvez a gente precise de menos. Mas olhando no macro, o quanto essa tecnologia pode trazer de oportunidade para novos desenvolvedores fazerem novas coisas e novos produtos serem desenvolvidos, aí a demanda de pessoas pode aumentar, né? Acho que é isso. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Bom, vou aproveitar agora, então, porque eu tenho bastante dúvida, na verdade, e vou tentar perguntar alguma que seja mais direta, já que a gente está com pouco tempo, tá? Bom, eu acho que no slide, na parte do João, vocês comentaram um pouco sobre testes, né? Um dos problemas que eu tenho quando estou desenvolvendo uma aplicação, uma solução, é que existem várias camadas de teste, né? Tem teste unitário, teste de integração, teste end-to-end, e quando a gente abordou no slide a parte de teste, eles comentaram também da estruturação, que às vezes você quer fazer um teste de configuração, de builder, de classe, e aí eu queria entender, então, como que eu consigo, assim, de forma mais direta, aplicar a IA para, por exemplo, fazer esses testes de integração, se é possível, ou se realmente essa questão do contexto e da memória curta da IA
se é uma sobrecarga muito grande e se a gente poderia usar talvez de uma maneira diferente para ajudar nesse fluxo, né, do teste de integração, ou se ela já é capaz de fazer quase que o processo completo. Então, eu acho que é sim possível fazer. Eu acho que vão existir casos extremos em que vai ser muito complexo, vai ser muito fora da casinha, porque AI é repetição, ela tem que ter visto algo parecido antes para desempenhar bem. Eu acho que se você investir em contextualização, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente instrui ela a fazer teste unitário e teste de integração. O end-to-end é outra parte que não está dentro do repositório ali necessariamente. Ela já é capaz de produzir. E no nosso caso, a gente faz muita requisição HTTP, bate no banco de dados, que são coisas mais comuns. A gente até mexe com um banco de dados de vetor, por exemplo, e ela é capaz de produzir algo que reproduza esse teste. Então, é sim possível. Eu acho que quando você aumenta a complexidade, uma jogada barata, assim, é você usar modelos mais potentes. Então, você, por padrão, a gente tenta usar os modelos mais baratos, só que eles têm um teto de performance. Um bom caminho é você usar os modelos mais fortes para fazer tarefas mais complexas e usar os modelos de pensamento, né? Os modelos que tem a chain of thought, que pensam e que ficam, no caso, revisando aquilo ali que eles estão afirmando, para poder gerar respostas mais completas, que no caso de testes é muito importante, né? No caso de integração, é muito importante que ela entenda tudo o que passa ali, qual que é o papel de cada uma das integrações e qual que é a melhor maneira de produzir testes que validem o bom funcionamento ou não delas. Então, é isso, contexto e talvez brincar um pouco com quais modelos você está usando. Perfeito, muito obrigado. Alguém mais tem dúvida? Tudo certo?